Continuando ainda a carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos ver algo que é muito importante. Parece que eu sempre estou falando isso, e de fato, a Bíblia toda é muito importante. É imprescindível perceber o quanto a Bíblia tem para nos ensinar e o quanto ela pode transformar a nossa vida por meio das palavras que estão contidas aqui. E o texto que nós vamos ler hoje de Colossenses, ele vai falar diretamente a algo que infelizmente, é algo que incomoda muito nos dias de hoje a vida dos crentes. Paulo vai lidar com um assunto aqui de uma fé em prática, uma fé em ação. Não apenas uma fé em palavras. Não que a fé professada em palavras seja algo ruim. Mas, com certeza, se essa fé em palavras ela não vem acompanhada por uma vida que corresponde a essa fé, certamente tem algo errado. E Paulo vai falar sobre esse tema no capítulo 3, nos versículos de 1 a 4 da carta de Paulo aos Colossenses. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade, ou de presencialmente, ou por meio de televisão, ver alguém discursando algo, e o discurso extremamente bem elaborado, um discurso extremamente bonito, palavras bonitas, escolhidas a dedo, mas que, quando é para ser colocado em prática, existe aquela lacuna, né? Aquela diferença entre o discurso e a ação. Vocês já presenciaram algum momento assim? Talvez, né? Quando a gente olha para a política de hoje em dia, né? A gente vê os políticos palestrando ou dando alguma. E aí, quando eles são eleitos, né, a gente vê a decepção que é. Talvez você tenha visto isso em algum filme. Talvez você tenha visto isso do seu próprio patrão. Sabe aqueles discursos de início de ano, né? Que são motivacionais. E aí a pessoa vai lá, simplesmente não cumpre nada com aquilo que foi dito. É ruim. É triste. E é extremamente decepcionante ver a diferença entre o discurso e a prática. E é mais ou menos isso que Paulo vai lidar aqui agora. Bom, depois de vermos então aquilo que tem sido apresentado por Paulo no capítulo 2 e no final do capítulo 1 também, nós estamos aqui então diante de uma igreja que estava lutando contra as realidades de ataques de hereges, pessoas de fora da igreja e de dentro da igreja, que queriam passar um ensinamento contrário à palavra de Deus, que queriam apresentar para eles, vender um peixe que não estava fresco. E essas pessoas agora, esses crentes de Colossos agora, precisavam lidar então, depois de saber, de serem alertados a respeito desse perigo dos falsos mestres, eles precisavam compreender que tudo aquilo que está sendo dito por Paulo até então não pode ficar simplesmente no conhecimento deles. Que tudo aquilo que Paulo veio falando para eles não pode ficar simplesmente no ambiente da consciência deles, guardado numa caixinha lá no fundo, para quando Paulo estivesse presente, frente a frente com eles, e perguntassem, eles pudessem responder. E por isso, Paulo então vai desafiar a eles a colocarem tudo isso em prática. E por isso, no versículo 1, quando nós olhamos para o versículo 1, nós vemos o apóstolo situação da qual os colossenses já haviam passado. Paulo tinha certeza, Paulo tinha convicção da fé desses irmãos. E por isso ele inicia o versículo 1 já
creditando isso na conta deles. Paulo vai falar para eles: meus irmãos, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês passaram por essa experiência, é necessário que vocês vivam de uma maneira condizente a essa experiência. Essa expressão que Paulo utiliza aqui, ela aponta para um fato que é definitivo na vida daquele que já confessou Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos aqueles que já confessaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles já passaram por esse processo. Porque, como a Bíblia diz, nós já fomos crucificados com Cristo e mortos agora, ressuscitamos juntamente com Ele, para vivermos uma vida justa diante de Deus. Todos aqueles que já passaram por esse processo experimentaram a ressurreição em Cristo Jesus. E foi dessa maneira que nós, como crentes em Cristo Jesus, nos tornamos participantes da obra de Cristo Jesus. Nós não levamos a cruz de Jesus. Paulo não está dizendo que nós morremos naquela cruz. Paulo não está dizendo que nós morremos pelos nossos próprios pecados. Mas Paulo está dizendo que no momento em que entendemos que Cristo Jesus foi essa obra de Deus que trouxe salvação ao homem, nós nos identificamos. Nós identificamos com aquele que nos salvou. O apóstolo Paulo usa essa expressão para demonstrar que nós estamos identificados com Cristo Jesus, não somente em palavras, mas em ação. Paulo ele utiliza essa expressão no capítulo anterior, quando ele vai falar também sobre o batismo. Que aqueles que ressuscitaram com Cristo foram batizados juntamente com Ele. Ou seja, se identificaram com Cristo Jesus. Porque no momento do batismo, o batismo representa o quê? A morte para a vida anterior e o renascimento para uma nova vida em quem? Em Cristo Jesus. É disso que Paulo está lidando aqui, é para isso que Paulo está apontando quando ele fala: vocês já ressuscitaram com Cristo Jesus. Ou seja, vocês estão identificados com o Filho de Deus. A vida de vocês já passou por esse momento. Então vocês não se identificaram apenas em palavras, mas se identificaram também em ação. Vocês passaram pelo batismo. Vocês experimentaram o que é viver uma vida contrária às suas práticas anteriores. Vocês já identificaram que a única coisa que pode promover na nossa vida a percepção de pecado, de condição contrária a Deus, de oposição a esse Deus, era o nosso pecado. Vocês perceberam. E quando vocês tomaram a atitude, por meio do convencimento do Espírito de Deus, que vocês eram pecadores e que vocês precisavam confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, vocês se identificaram com Ele. Não somente em palavras, mas também em atitude. Aquilo que eu digo, então, irmãos, aquilo que eu professo crer, precisa estar diretamente ligado às minhas atitudes. Paulo está chamando os colossenses para perceberem nas suas atitudes a diferença de vida. Vocês já foram ressuscitados com Cristo Jesus. Vivam de maneira diferente. Coloquem em prática o fato de vocês terem ressuscitado com Cristo. Coloquem em prática. Façam com que as pessoas vejam na vida de vocês essa ressurreição, essa nova vida. Porque antes vocês estavam mortos, mas agora vocês estão vivos. Antes vocês não podiam honrar a Deus, agora vocês têm o privilégio de obedecê-lo. E isso não é concedido a todo mundo.
todas essas realidades que Paulo vem pontuando desde do final do capítulo 1 até o final do capítulo 2, todas essas realidades apontam para riquezas e privilégios incomparáveis que Cristo Jesus concede àqueles que foram ressuscitados juntamente com Ele. Paulo está mostrando isso para os colossenses. Percebam o que vocês receberam quando vocês ressuscitaram com Cristo Jesus. E vivam, se apropriem dessas realidades que Cristo Jesus concedeu a vocês. Coloquem em prática. Essas coisas que Paulo vem ressaltando também ao longo desses capítulos, apontam justamente para essas coisas do alto que Paulo diz aqui para esses crentes: vocês precisam buscar. A NVI traz como procurar, né? No versículo 1 ele fala: procurem as coisas do alto. Mas essa palavra, ela seria melhor traduzida se fosse buscar. Porque buscar dá uma perspectiva de empenho, dedicação. Alguém que está buscando as coisas do alto, vive olhando para as realidades que foram conquistadas em Cristo Jesus e procura elas. Porque Deus já concedeu elas em Cristo Jesus. O que falta para os crentes é se apropriarem dela. Quando a gente olha para Efésios 1, Paulo ele inicia Efésios 1 falando sobre as realidades riquíssimas e maravilhosas que Cristo Jesus conquistou para a gente na cruz. Ele fala sobre adoção, ele fala sobre a apropriação da vida eterna, ele fala sobre a realidade com Cristo Jesus, ele fala sobre o selo que foi colocado em nós, todas realidades que Cristo Jesus alcançou na cruz para aqueles que ressuscitaram juntamente com Ele. E agora Paulo fala assim, busquem as coisas do alto. Já que vocês ressuscitaram com Cristo Jesus, busquem, se empenhem, não apenas por palavras, não se contentem apenas com discursos bonitos que vocês podem dar a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Mas, ao contrário disso, vivam o Evangelho. Busquem as coisas do alto, porque é lá onde Cristo está. Ele está assentado à direita de Deus. E é interessante como Paulo encerra esse primeiro versículo, porque o fato dele apontar para a realidade de Cristo Jesus, sentado à direita de Deus, tem como objetivo justamente autenticar toda essa riqueza de bênçãos concedidas para nós, a fim de que possamos buscá-las na certeza de que de fato é verdade. Cristo Jesus permaneceu morto? Não. Ele ressuscitou. Mas ele ressuscitou e ficou vivendo como um homem depois? E está vivo até hoje? É isso? Não. O que aconteceu com Cristo Jesus? Que a Bíblia diz? Ele foi levado aos céus. Por vezes a Bíblia relata o fato de Jesus Cristo estar sentado ao lado direito do Pai. E essa expressão traz a realeza, a honraria que Cristo Jesus recebeu do Pai por meio do seu sacrifício. E Paulo está dizendo, quando ele encerra o versículo 1, falando assim, busquem as coisas do alto, porque é lá que Cristo está, ele está sentado à destra de Deus, ele está dizendo, busquem as coisas do alto, porque o que garante as coisas do alto serem bênção nas nossas vidas, é que Cristo Jesus está sentado à destra de Deus. Ele garante que essas realidades
essas bênçãos concedidas por meio da sua obra sejam valiosas e verdadeiras. Então busquem as coisas do alto. Não fiquem contentes simplesmente com palavras e um discurso bonito que vocês podem dar. Mas busquem, coloquem a fé de vocês em prática. Continuando o versículo, então, no versículo 2, seguindo o raciocínio do apóstolo Paulo, nós temos outra ordem dada a Paulo, ligada às coisas do alto. E Paulo vai dizer para os colossenses que eles deveriam pensar. Se primeiro eles deveriam buscar as coisas do alto, porque as coisas do alto vêm do céu, onde Cristo Jesus está, o que autentica essas bênçãos. Agora Paulo vai dizer para eles, olha, não somente busquem as coisas do alto, como vocês devem também pensar nas coisas do alto. Paulo está dizendo para aqueles crentes, pensem constantemente nelas, ocupem a cabeça de vocês com elas, pois elas são vitais para a vida do crente. O crente não pode se dar ao luxo de esquecer das coisas do alto. O crente não pode se dar ao luxo de esquecer que a vida dele não está aqui na terra, mas sim no céu com Cristo Jesus. E por isso, então, Paulo fala para esses crentes, pensem nas coisas do alto. A palavra pensar aqui, usada por Paulo, transmite a ideia de completa dedicação em dirigir a nossa mente para algo específico. Nos esforçar ao máximo para nos concentrarmos em algo próprio. A palavra pensar traz essa ideia. Então Paulo está dizendo para esses crentes de Colossos, olha só, meus irmãos, vocês precisam entender o seguinte: o que deve ocupar a mente de vocês não são as coisas terrenas, mas as coisas do céu. O que deve ocupar a mente de vocês não é se amanhã vocês vão ter o que comer ou o que vestir, mas o que deve ocupar a mente de vocês é o reino de Deus. O que vocês precisam ter em mente, sem a possibilidade de sequer um segundo se distrair, são as coisas do alto. Nós podemos pensar aqui de uma forma bem ilustrativa, com essa ideia que Paulo dá sobre a palavra pensar. Nós podemos pensar como se fosse uma bússola. Pois assim como uma bússola sempre aponta para o norte, todo pensamento e vontade e esforço de um crente em Cristo Jesus, um crente genuíno, deve ser sempre direcionado para as coisas do céu. O crente precisa estar a todo instante pensando nas coisas do alto e não da terra. Paulo está dizendo isso para esses crentes aqui. Assim como a bússola sempre aponta para o norte, a mente de vocês tem que estar sempre apontada para aquilo que é referente a Deus. E é sempre, meus irmãos. Não é de vez em quando. Não é quando é conveniente para nós. Paulo está dizendo para esses crentes, vocês têm que estar sempre pensando nas coisas do alto. Quando nós deixamos de pensar nas coisas do alto, irmãos, com muita facilidade, nos adaptamos às coisas da terra. Quando deixamos de ter uma perspectiva do céu como sendo a prioridade da minha vida, quando nós deixamos de pensar assim, com muita facilidade, nos adaptamos a pensar terrenamente.
limitadamente a simplesmente aquilo que eu posso fazer agora e aquilo que eu não posso fazer agora. Aquilo que eu quero fazer agora e aquilo que eu não quero fazer agora. E eu deixo de pensar na eternidade. E se eu deixo de pensar na eternidade, consequentemente eu deixo de agir como se eu estivesse na eternidade. Paulo fala para esses crentes: mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto. Vivam a totalidade do Evangelho e não apenas em parte. Pensem como Cristo pensaria. E vocês vão experimentar uma fé em ação. E vocês vão experimentar uma fé prática. Vocês vão deixar de olhar para as circunstâncias da vida e vão começar a enxergar aquilo que de fato importa, que é o meu relacionamento com Deus, o meu testemunho diante dos homens. Porque é nisso que eu estou pensando. A Bíblia parece que talvez pensando simplesmente como homem, pensando não espiritualmente, parece que isso é radical demais. Quando a gente olha para essa ordem de Paulo, onde ele fala para eles: busquem as coisas do céu, não da terra, pensem nas coisas do céu e não da terra. Parece que é muito radical. Poxa, Paulo, mas então eu só vou viver pensando nas coisas de Deus? É isso. Não quer dizer que você vai ser um alienado. Não quer dizer que agora você não pode se vestir de maneira adequada para fazer as suas coisas, que você não pode ter algumas coisas. Não quer dizer nada disso, irmãos. Pensar e buscar as coisas do alto representa na minha e na sua vida o que de fato é a nossa prioridade. Estar num relacionamento com o meu Deus é mais importante do que o meu trabalho? Estar num relacionamento íntimo e sério com o meu Deus é mais importante do que os meus amigos? O que nós temos colocado na frente de Deus na nossa lista de prioridades? É isso que Paulo está chamando os colossenses a pensar. Busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto, priorizem as coisas do alto. O que vocês, colossenses, estão colocando antes de Deus? Analisem isso na vida de vocês. Paulo está preocupado porque talvez por meio dessa instrução toda que Paulo está dando desde o capítulo 1 até agora, talvez os colossenses enchessem o seu coração de orgulho por estarem fazendo algo certo e começassem simplesmente a transmitir palavras e não demonstrar isso nas suas vidas. Um discurso muito bonito, mas que quando não vem acompanhado de prática, quando não vem acompanhado de uma atitude condizente, perde todo o valor. Diante dessa realidade que acabamos de ver, nesses 4 versículos, nós podemos chegar a uma conclusão de que uma fé prática implica em vivermos buscando e pensando as coisas do alto. Isso é viver uma fé prática. E, meus irmãos,
as coisas do alto não significa que você deve ficar que nem uns e outros aí, que mais parecem caçadores de bênção do que crentes. Não quer dizer que você tem que ficar buscando. Não, eu estou buscando as coisas do alto. Então eu vou no culto tal, eu vou no pastor tal que revela não sei o quê, eu vou fazer isso. Não. Paulo não está dizendo isso. Buscar as coisas do alto, nós sabemos muito bem o que representa isso. Como eu e você podemos buscar as coisas do alto? Como? Como que nós buscamos as coisas do alto? Aonde nós encontramos? Na palavra de Deus. Nós sabemos aonde estão as coisas do alto. Eu não preciso de qualquer pessoa aí afora que fala e que bate no peito porque acha que tem uma espiritualidade maior, avantajada com relação aos outros irmãos, que na sua ignorância com relação à palavra de Deus, acha que espiritualidade é subir no monte e ver a grama queimando. Que acha que espiritualidade é falar em línguas de anjos. Que acha que espiritualidade e intimidade com Deus significa fazer profecias e revelações. Isso não condiz as coisas do alto. A palavra de Deus não diz que essas coisas são possíveis e nem sequer aceitáveis. Mas a palavra de Deus aponta para as coisas do alto por meio da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para aquilo que a Bíblia nos direciona a fazer, a pôr em prática, nós estamos olhando para as coisas do alto. Quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus e praticamos e obedecemos, nós estamos pensando nas coisas do alto. Porque para mim mais importa obedecer a palavra de Deus do que qualquer outra coisa. Isso é viver pensando na palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus, buscar as coisas do alto, representa muito mais do que apenas ler a Bíblia. Significa olhar para ela como se fosse um GPS nos guiando, sem o qual nós não encontraríamos o caminho. Buscar a palavra representa isso. Não é simplesmente eu ler mecanicamente minha Bíblia todos os dias, mas é enxergar nela a fonte de vida. Quando eu olho para a palavra de Deus como sendo a fonte de toda a sabedoria, aquilo que me aproxima do meu Deus, quando eu olho para a palavra de Deus assim, eu posso buscar as coisas do alto por meio dela, porque certamente eu vou encontrar. Buscar as coisas do alto se trata de prioridade. Quando nós olhamos para Mateus 6, e Jesus falando ali com os seus discípulos, ele fala no versículo 33, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Que vai acontecer com a gente? Todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, buscar as coisas do alto, representa em buscar na palavra de Deus aquilo que de fato nós cremos que ela representa para as nossas vidas. Ela representa a salvação. Ela representa a transformação de vida. Ela representa a lei de Deus na qual eu posso obedecer por meio da ação do Espírito Santo na minha vida. Mas será que estamos dispostos a isso, irmãos? Paulo está falando isso aqui para crentes. Pessoas que no versículo 1 ele chama de identifica como pessoas ressuscitadas com Cristo Jesus. Mas pessoas que estão passíveis por
por causa do seu próprio pecado, de cometer erros, de deixar de buscar as coisas do alto, deixar de pensar nas coisas do alto. Paulo sabia que eles podiam fazer isso. Então Paulo chama a atenção deles: ajustem a prioridade de vocês. Ajeitem o foco de vocês, para que vocês busquem as coisas do alto, contidas na palavra de Deus. Vivam dessa maneira e vocês vão honrar a Deus. Mas como eu falei, além disso, além de buscar a palavra, as coisas do alto, Paulo também ensinou para a igreja de Colossos, deu uma outra ordem para a igreja de Colossos, que foi pensar nas coisas do alto. E meus irmãos, isso significa algo muito simples. Pensar nas coisas do alto, dessa maneira como nós vimos que a palavra significa, é um foco concentrado, é uma busca de se dedicar a pensar exclusivamente em algo. Nessa perspectiva da palavra pensar nas coisas do alto significa para mim e você não se distrair com as coisas do mundo. Muitas vezes nós vacilamos, nós nos abatemos na nossa fé porque deixamos de pensar nas coisas do alto. Porque por algum motivo, em determinada situação na nossa vida, as coisas do mundo ocuparam a nossa mente e fizeram com que a gente se distraísse. Pensar nas coisas do alto significa que não podemos nos distrair enquanto corremos para o alvo. É isso que significa para mim e você. Hebreus dá uma ilustração muito própria para essa questão. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, o autor de Hebreus fala lá que, diante dessas tão grande nuvem de testemunhas ao redor deles, que olham para eles, diante dessas testemunhas, o que nós precisamos fazer é correr para o alvo, nos desembaraçar de todo peso e pecado, porque nos atrasa, porque nos distrai. Meus irmãos, o autor de Hebreus, quando ele fala, dá essa ilustração aqui, e ele usa essas duas palavras, para demonstrar algo que te atrasa numa corrida. Ele usa especificamente peso e pecado. Quer dizer, então, que tem coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas que atrasam a gente, que distraem a gente, que tiram os nossos olhos do alvo, que impedem com que a gente corra no nosso melhor desempenho. O autor de Hebreus está falando para esses crentes, os hebreus: meus amigos, meus irmãos, parem de se distrair com essas coisas. Essas coisas estão causando distração na corrida de vocês, e por isso vocês estão perdendo o alvo de foco. Vocês estão deixando de olhar para a fita final ali, para a reta final da sua corrida. Vocês estão deixando de olhar ali para aquela faixa escrita final e estão olhando para os caras do lado. Vocês estão perdendo o foco. É algo muito parecido com o que Paulo está dizendo aqui. Pensem nas coisas do alto. Se ocupem a mente de vocês com as coisas do alto. Parem de ficar olhando para os lados, porque olhar para o lado diminui a velocidade da sua corrida. Te distrai. Te faz perder a passada na corrida.
Isso é extremamente importante. Porque se manter concentrado numa corrida é a chave da vitória. Manter-se concentrado, olhando para o final, o alvo final, sem deixar que ninguém te atrapalhe, é crucial para a nossa corrida. Pôr a nossa fé em prática, então, significa enfrentar a vida com uma perspectiva celestial, onde eu ponho a minha fé em prática, buscando as coisas do alto, e eu ponho minha fé em prática pensando nas coisas do alto. Eu vivo eu vivo a minha vida numa perspectiva completamente celestial. Porque tanto aquilo que eu busco, quanto aquilo que eu penso, está ligado diretamente a Deus e ao seu reino ser estabelecido na terra. Aquilo que representa de maior prioridade na minha vida é Deus e o seu reino. É obedecer a Ele, honrá-lo por meio de uma vida digna, fazer com que as pessoas vejam na minha vida a transformação que não é possível para nenhum ser humano, porque ela foi feita por Cristo Jesus. Isso é ter uma fé em prática. E é para isso que Paulo está chamando os colossenses. Ponham a fé em prática. Vivam ela. Não falem apenas da fé. Não sejam palestrantes da fé. Sejam soldados que estão no campo de batalha constantemente e demonstram no campo de batalha que o discurso muito bonito feito é condizente com uma prática dentro de campo de guerra. Que diante da realidade que você enfrenta, fora do campo de batalha, não muda o seu discurso para a prática. Porque é muito legal quando a gente fala que Deus continua sendo bom, que Deus continua sendo Deus, mas quando a gente tem problema na nossa vida, a gente fica se perguntando por quê. A gente fica se lamentando com as pessoas. A gente fica se sentindo a pior pessoa do mundo, rejeitada por todo mundo, porque ninguém me pergunta como eu estou, porque ninguém faz isso. E eu passei por uma dificuldade imensa e ninguém me procurou. Aonde está o discurso agora? Muito bonito de que Deus é bom em todas as circunstâncias. Paulo está preocupado para que esses crentes de Colossos não caíssem no erro de cantar que Deus continua sendo bom, mas na sua vida demonstrar que Deus não é tão bom assim. Paulo queria que eles percebessem isso. Não podemos ser cristãos que defendem os ensinos bíblicos sem hesitar, mas que não demonstram em suas próprias vidas as doutrinas que afirmam zelar. Não podemos. Não podemos ser crentes que só são conhecidos por causa da palavra que sai da boca. Eu sou crente, eu sou crente há muito tempo. Não, eu falo de Deus para as pessoas, mas na vida não demonstra isso. Não podemos ser crentes assim, irmãos. E Paulo está dizendo isso para a igreja de Colossenses. Vocês não podem ser assim. Não podem viver assim. A realidade, irmãos, é que nós vivemos um tempo muito difícil. Porque muitas pessoas não têm se preocupado em viver uma vida que comprove o seu discurso. Porque dizem que a fé delas não afeta diretamente a sua prática.
que o fato delas terem Cristo Jesus não quer dizer que elas precisam viver para Ele. Tem muita gente achando isso verdade. Mas Paulo disse para Tito, no capítulo 1, no versículo 16, no tocante a Deus, eles professam conhecê-lo. Entretanto, eles o negam com suas vidas. Paulo está lidando ali com Timóteo, com Tito, na realidade de uma igreja completamente complicada. Paulo está falando para Tito assim, ó, Tito, tem gente que vai professar Cristo Jesus. Tem gente que vai professar Deus como Senhor da sua vida. Mas eles vão negá-lo com suas vidas. Porque aquilo que eles demonstram na sua atitude não corresponde com o seu belo discurso. Meus irmãos, nós não podemos ser crentes que são conhecidos por discursos bonitos, mas que não têm nada a ver com a prática em suas vidas. Precisamos urgentemente parar, prestar atenção na nossa vida, fazer uma autoavaliação e enxergar se nós temos vivido uma vida de discurso ou de prática. Precisamos olhar para a nossa vida e ver se Deus é a prioridade dela ou antes de Deus vem meu filho, minha casa, meu carro, meu emprego e tantos outros meus. Porque o crente em Cristo Jesus, ele põe a fé em prática. Um crente que de fato ressuscitou com Cristo Jesus, demonstra essa ressurreição por meio de uma prática fiel. Tudo aquilo que ele diz ser, tudo aquilo que ele professa crer, é visto na sua vida. Que a gente possa repensar na nossa vida, que a gente possa reavaliar a nossa prática e o nosso discurso, para que dessa forma a gente possa ser encontrado no lado oposto dessas pessoas que Paulo menciona em Tito. No tocante a Deus, professam crê-lo, e na sua vida também demonstram que essa seja a realidade na nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo e pedir também para que a gente possa ter um bom tempo de oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada irmão aqui presente. E Deus, diante daquilo que a Tua palavra nos direcionou nesse momento, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a sermos crentes que têm o seu discurso visto nas suas práticas. Deus, nos ajude a ajustar isso nas nossas cabeças, para que a gente possa buscar as coisas do alto sempre, para que a gente possa estar pensando nas coisas do alto sempre, para que assim a nossa fé se torne prática, para que assim as pessoas possam ver o nosso discurso sendo testemunhado por meio das nossas vidas. Deus, a nossa oração é que o Senhor nos ajude a colocar tudo isso em prática. Que essas declarações de fé não sejam apenas palavras soltas ao vento, mas que sejam palavras que correspondem a uma realidade de vida de fato. Que a gente possa testemunhar isso em todos os lugares, Pai. Na nossa casa, com os nossos amigos, no nosso trabalho, faculdade, escola, em tudo, Pai.
que a gente possa demonstrar um discurso muito bonito, acompanhado de práticas muito bonitas, que honram a Ti e fazem com que o Seu nome seja evidenciado entre as pessoas. Deus, essa é a nossa oração. E nós a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos dividir em grupos, irmãos. Vamos orar uns pelos outros, que é um tempo muito gostoso.